Fala galera, tô eu aqui de novo. Queria agradecer primeiramente a Deus por esse lindo dia, mais um lindo dia que a gente está tendo, pelo menos aqui em Burton. Obrigado a vocês por estarem assistindo aqui mais um vídeo, que eu vou estar compartilhando com vocês um pouco do meu propósito, um pouco da minha história, né, desde pequeno, e um pouco da palavra também que mudou e está mudando a minha vida, tá bom? Bom, vamos começar aí desde o começo, né? Desde que eu era pequeno. Bom, tem aquelas historinhas básicas de mãe que conta toda vez que uma visita vai, sabe, na tua casa. Então, tenho várias dessas porque eu era um menino, né, um pouco nem tão calmo assim como eu sou hoje. Mas enfim, minha mãe conta que quando eu era bem pequeno, assim, por volta tipo de 2 anos de idade, não sei ao certo, tá? Mas eu tive meningite. Você sabe que é uma doença assim um pouco complicada e pode ser fatal. Que eu recebi assim, ó, eu sou fruto de milagre, eu tenho certeza disso, né, que a fé da minha família me salvou. Que por instantes, por minutos, talvez menos, eu poderia ter morrido naquela circunstância. E eu fui salvo, né, por pouco tempo, assim, questões de segundos, de minutos. Eu sobrevivi, por isso que eu considero um fruto de milagre, tá? Não vou dar muito detalhe, porque, né, tem algumas outras histórias para contar. Uma outra que aconteceu comigo também é que quando eu era um pouquinho maior também, eu estava na casa de uma segunda família que eu considero muito, que faz parte intensamente da minha vida, desde que eu era pequeno. E naquela época eu estava brincando no quintal deles e tinha um poço, eu posso dizer o que? Poço artesanal talvez. E aí eu estava lá fora brincando enquanto a minha mãe e a minha segunda mãe, que eu considero muito, tinha fama, estava lá dentro de casa e eu chamando, ô mãe, olha aqui, querendo atenção, aquela coisa de criança pequena. E daí minha mãe, né, só respondendo, e aí a minha mana, né, que eu considero a minha irmã, né, a filha dessa mulher que me ajudou, que ajudou a me criar também. Ela olhou pela janela e viu que eu estava em cima do poço, pulou a janela, me segurou pela camisa. Isso é uma... Olha só essa loucura, eu estava prestes a cair do poço, no poço. Imagina a situação, uma criança, sei lá quantos anos, independente da idade, né, caindo dentro de um poço. Isso é mais um livramento, né, que Deus age, né, às vezes não diretamente em você, mas em outras pessoas, né, para te salvar. E eu fui salvo mais uma vez, graças a Ele, né. Isso, e logo depois também acho que aconteceu isso, e depois não sei ao certo quanto tempo de diferença depois, mas na minha casa daí tava brincando e tinha um pé de goiabeira, e na minha casa assim, cheio de brita e tal, né? E aí eu tava brincando nessa goiabeira, meu pai tinha cortado alguns galhos, mas não tinha parado de brincar ainda naquele pé de árvore que a gente chama. Aí eu lembro que essa história eu lembro que eu subi, né, nesse dia a goiabeira, aí me pendurei de ponta cabeça e não sei por cargas d'água que na minha cabeça passou que eu tinha que soltar as pernas, né? Não basta estar de ponta cabeça, tinha que soltar as pernas para ver o que acontece, né? Fui lá, soltei as pernas e vocês imaginam o estrago, né? Caí de boca na brita, só que podia acontecer pior, eu acredito que podia ter acontecido pior. Mas eu felizmente, olha a situação, felizmente só cortei a boca toda, né? Levei não sei quantos pontos, o desespero que foi, porque eu lembro. Mas, enfim, podia ter sido bem pior, né? Então vocês imaginam a situação, uma criança caindo, sei lá do que, uns 2, 3 metros de altura de boca no chão. Mas enfim, graças a Deus não aconteceu pior, só levei ponto. Mas enfim. E naquela época também tinha as novenas, né, nas comunidades. Cada rua tinha sua novena, onde o pessoal se reunia uma vez por semana em casas diferentes, né, para fazer oração e seguir, né, o livro de novenas lá e tudo mais, conversar sobre Deus, a palavra. E eu participava muito quando eu era pequeno, né, na minha rua era bem ativo. E não sei, acho que agora muitas cidades ainda tem, mas outras já não tem mais, enfim. Aquilo me aproximou também muito da palavra de Deus, assim,
assim, me incentivou bastante. E eu conversava, assim, pô, era legal. Aí logo em seguida eu comecei a catequese. E eles me perguntavam assim, se eu queria seguir um caminho como esse, tipo, né? De fé, assim, primeiro começou ali com o... como é que é o nome? Esqueci o nome agora. Coroinha. Se eu queria ser coroinha na igreja e tal, só que eu comecei a jogar bola. Não, tem um jogo no final de semana, não posso e tal. Aí comecei naquela desculpinha, mas também era uma criança, não estava entendendo direito qual era aquela proporção do envolvimento, né, com a igreja, com Cristo. E o tempo passou, e foi passando e tudo mais. Eu sempre fui assim, de vez em quando na igreja, só que não era muito ativo, né? E passou um bom tempo, enfrentei outros problemas. E eu lembro que em 2017, isso aí já é um pouco mais recente, eu joguei acho que 4 anos futebol amador de Joinville, né? E 2017 foi um ano diferente para mim, que eu cheguei para minha mãe, eu lembro que um pouquinho antes do campeonato eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, ó, eu acredito que eu vou ser um dos melhores jogadores do campeonato e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça e tudo mais. E meus pais sempre me apoiaram. Aquele momento não foi diferente, eu lembro que eu conversei com eles sobre isso. Só que logo em seguida eu acabei me machucando e fiquei um pouco afastado, né, de recuperação. E teve um jogo que eu voltei logo de lesão, sem ritmo nenhum de jogo, né, mas entrei e acabei cometendo um erro lá que comprometeu o jogo e foi bem complicado para mim. Aquilo me afetou porque acabei ouvindo muita coisa assim de algumas pessoas que eu não ia conseguir, que sabe que eu era ruim, que sabe que aquelas palavras que te deixam para baixo. Infelizmente eu acabei ouvindo que isso acontece muito, mas eu falei: não, segue a vida, velho. Tem um Deus que pode tudo, eu vou colocar na mão dele, ele sabe o que ele faz. Pum, chegou na final do campeonato. Fui muito feliz em ter marcado um gol naquela final e que a gente conseguiu ser campeão aquele ano, 2017. Foi incrível aquele ano. Só mais uma confirmação de que Deus está lá olhando por mim, ouvindo as minhas orações e comandando tudo, né? Enfim, daí logo em seguida eu comecei a buscar as oportunidades aqui nos Estados Unidos para vir. E aí começaram outras lutas, outras batalhas que acabei enfraquecendo, pensamento negativo e estresse, muita coisa rolando. Foi bem complicado, muitos momentos foram bem complicados para mim. Mas novamente ele provou que está no controle de tudo. E eu tava cansado porque muita gente que sabe que começou depois a buscar o objetivo, conseguiu vir antes que eu agoniado para vir, não tá dando certo, cara. E aqui que eu vou fazer e tal, pá. Não, vou dar. Deixa que ele resolve, ele tem tudo o controle. Então vamos lá, confiar, vamos crer. E as coisas foram se encaminhando, mas também logo depois apareceram outros problemas pessoais que me desmoronaram, fizeram desistir também, eu larguei mão. E outras coisas me influenciaram também. Eu confundi minha cabeça, foi uma confusão total, acabou assim me parando um pouco, mas aí eu também logo em seguida daí já comecei a frequentar os grupos de jovens, coisa que eu não fazia antes, e aquilo foi mudando a minha vida, foi mudando a minha visão. Na verdade já tinha começado, mas eu ainda estava um pouco confuso, e aí eu fui convidado a participar também do retiro espiritual da minha igreja, no grupo de jovens. Então eu vou fazer, e as coisas foram mudando, e a partir daquele retiro, como a gente fala, né, retiro, você entra um vaso velho e quebrado e você sai um vaso novo, completamente novo. E eu saí um cara novo, que uma pessoa que assim, ó, que completamente diferente, assim, eu posso dizer, né, renovada. E foi incrível a mudança que aquilo fez na minha vida, sabe? Chegando aqui tive outros problemas, que é normal, outro país, outra cultura totalmente diferente, então, né, é normal, todo mundo passa por isso. E nessa loucura aqui, ó, de coronavírus, a gente também enfrentou uns problemas que eu também levo como um livramento,
tá? Como um livramento. Que eu e minha namorada tava quase voltando pro Brasil de viagem, com as bagagens todas prontas já basicamente. E aí a minha host family, né, que já tinha me ajudado muito durante o tempo anterior, né, desde que eu cheguei aqui. Host family são famílias que adotam estudantes para ajudar de várias formas, e eles me ajudam muito desde o começo. E aí eu fui feliz de receber a notícia assim, ó, com as bagagens prontas, tá? Basicamente a passagem parcial comprada, na verdade as duas passagens, né, pro Brasil também tava comprada. Eles falaram, não, por favor, fique aqui em casa, a gente vai dar um jeito, vocês vão ficar aqui com a gente, é melhor do que correr risco no aeroporto e tudo mais. E pô, correr risco de talvez nem poder voltar pra cá, sabe, nem voltar pra cá pros Estados Unidos. E aí eles conseguiram nos ajudar, e mais um que eu levo como um livramento ainda, mais um livramento que podia ter sido pior, sabe? E hoje estão aqui, eles fazem tudo pela gente, dão mais do que a gente precisa, né? Às vezes, sabe? Incrível o que eles estão fazendo pela gente, mais uma bênção de Deus, que eu sou muito grato. E, poxa, eu sei que tem várias outras histórias piores e mais difíceis que a minha, sabe? Só que eu acredito, assim, que depois de ter passado tudo isso, né, de ter vivido tudo isso, por que não fazer seguir o propósito? Eu sinto no meu coração que eu sinto paz em fazer isso, de compartilhar com vocês o que eu estou fazendo agora, de compartilhar minha história, de falar um pouco sobre Deus, tá aqui, a palavra dele. Eu vou falar aqui para vocês também, sabe? Eu sinto a paz, eu sinto que um propósito meu de estar compartilhando coisas boas com vocês, tá? Esse é o meu propósito. Muitas pessoas têm outros propósitos e não tem problema, cada um tem o seu. A única coisa que eu escutei numa mensagem esses dias é que assim, ó, se você tem um propósito, ou ainda você não sabe, você vai encontrar, busca ele, pede ajuda a Deus, né? Pede bênção, luz, que você vai encontrar. Mas não deixe de seguir o seu propósito, porque o seu propósito pode mudar a vida de muita gente. Muita gente. De repente, eu estou fazendo isso aqui hoje para mudar o dia de alguém, para mudar a cabeça de alguém, e eu acredito muito. Eu acredito muito do poder da palavra, da conversa. Isso aqui não é pra mim, eu me sinto bem fazendo isso, mas pode mudar a vida de alguém. Se você tem qualquer outro propósito, você se senta bem em fazer, não sei, roubar e matar, né, por favor. Acho que ninguém se sente bem fazendo isso. Mas enfim, sabe? Vai atrás, continua, segue com o coração, com fé, pede a Deus ajuda, Ele vai te ajudar. Se é o teu propósito, você vai sentir paz no coração, você vai se sentir bem fazendo isso. Então não desiste, não desiste. E eu tô aqui recomeçando. Quero dizer uma passagem aqui para vocês rapidinho, que é Salmos 84, que nos stories de alguns dias atrás eu falei que nas turbulências, nos tempos difíceis, daí eu correr a Ele, a Deus que tem o poder de tudo. E olha só, Salmos 84, versículo 4 e versículo 5. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem força e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Ou seja, busque a Deus nos momentos difíceis, mas permaneça na palavra dele nos momentos felizes. Porque ele nos chama a acompanhar, a seguir. Jesus Cristo, seu único Filho, é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que seguir as palavras de Deus e o caminho de Jesus Cristo. Vamos seguir a palavra dele e o que Jesus Cristo nos ensinou, morrendo por nós na cruz. Tem outra passagem que eu gosto também, que mudou a minha visão, que é João, capítulo 15, versículo 16, que resumidamente diz assim: a gente não escolhe Jesus, a gente não escolhe seguir o caminho dele, a gente não escolhe seguir as palavras deles, o ensinamento. Ele nos escolhe. Ele escolhe você para seguir o teu propósito, ele escolhe você para seguir o caminho dele, que é o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Só queria estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu pensamento e desse sentimento bom. Se você gostou ou não, deixa um comentário, compartilha com alguém que pode mudar o dia ou a vida de alguém. Tá bom, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.